A gente começa a falar agora dessa crise institucional envolvendo o STF, mas ela não é apenas mais entre o STF e os outros poderes, ela passa a ser também uma crise institucional de dentro do próprio STF, e nós vamos começar a tratar disso colocando aqui no meio o caso Master. E vamos trazer aqui alguns trechos da entrevista que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, deu ontem ao programa Roda Viva, na TV Cultura. O nosso Gustavo Uribe estava lá, inclusive. O ministro Gilmar Mendes, ele, óbvio, deu várias declarações ali, a gente vai tratar de algumas delas, nessa sinalização de que há ali uma fratura exposta dentro do Supremo. E uma dessas fraturas diz respeito à forma como o STF vai tratar o caso Master. O ministro Gilmar Mendes, nessa entrevista ontem, ele qualificou, o que é uma coisa que a gente não vê entre juízes, né? Muito menos de Suprema Corte, fazer uma qualificação, adjetivação de qualquer coisa, ainda mais da ação de um colega. E foi isso que ele fez, ele chamou de erro crasso, estou botando entre aspas aqui, a atuação do André Mendonça, que é o relator do caso Master no STF, e esse erro crasso teria sido cometido por André Mendonça no envolvimento dele nas negociações da delação premiada, daquele acordo que acabou não saindo, da delação premiada de Daniel Vorcaro. Então, vamos começar esse debate, essa análise, ouvindo o ministro Gilmar Mendes nesse primeiro trecho. Ministro. Na conversa que nós tivemos, por exemplo, André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Matheus Teixeira já está comigo. Matheus, não foi exatamente isso que Alexandre de Moraes fez com a delação de Mauro Cid? Se envolver diretamente nos acordos, e foram vários, idas e voltas do Mauro Cid. E outra coisa que eu queria te perguntar, como é que essa fala de Gilmar Mendes bateu aí no STF? Porque, como eu disse agora há pouco, não é normal a gente ouvir um ministro fazer qualificação dessa forma, ainda mais de um outro colega. Eu acho que tem uma questão também, né, Thaís, que o ministro André Mendonça relatou que recebeu um advogado por uma audiência e o advogado fez a proposta. Em nenhum momento houve uma revelação de que ele teria negociado algum termo da delação premiada. Pelo contrário, ele deu um relato breve ali de que recebeu uma proposta de delação seletiva, mas não quer dizer que ele de fato negociou a delação, o que sim, pela lei, quem negocia é PGR e Polícia Federal. No caso do Major Mauro Cid, pelo menos que se sabe, houve um envolvimento maior do ministro Alexandre de Moraes, o que, em tese, segundo a lei, não poderia, mas fica tudo no mundo ali das conjecturas, mas fato é que o próprio ministro André Mendonça não revelou que teria negociado nenhum tipo de delação premiada, o que sim, no futuro, caso tivesse feito isso, poderia gerar algum tipo de nulidade. Mas expõe muito claramente, né, Thaís, essa divisão interna no Supremo Tribunal Federal e também o que eu falei ontem aqui no Hora H, uma guerra fria que existe hoje entre o Tribunal Superior Eleitoral, comandado pelo ministro Cássio Nunes Marques, que tem como vice André Mendonça, e o Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, que havia uma expectativa de que poderia se alinhar ao ministro Gilmar Mendes para mandar para a prisão domiciliar o pai e o primo de Daniel Vorcaro, e acabou não se alinhando. A expectativa é essa que reside no fato de se tratar de um juiz ali com um perfil mais garantista, com a origem na advocacia, né, nessa divisão do direito que muitas vezes não segue à risca em todos os processos, e não foi o caso. Cássio Nunes Marques se alinhou e fortaleceu o ministro André Mendonça. E por que eu falo dessa guerra fria entre os tribunais? Porque além desse trecho em que ele fez uma crítica explícita ao colega André Mendonça, em outro trecho da entrevista, ele faz uma crítica explícita ao outro colega, Cássio Nunes Marques, em relação àquela derrubada da pesquisa
da Atlas Intel pelo próprio ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques. Ele falou que se essa jurisprudência chegasse ao Supremo, seria derrubado, uma vez que o STF tem um entendimento histórico em favor da liberdade de expressão. Mas fato é que, historicamente, o Supremo manteve uma deferência muito grande ao TSE em todas as eleições. O Supremo é a última instância também da Justiça Eleitoral, mas em todas as eleições o que a gente viu foi um respeito absoluto do Supremo às decisões do TSE, pelo menos no calor das eleições. E neste caso não, segundo o ministro Gilmar Mendes, poderia haver uma revisão da decisão do TSE em relação à pesquisa, da mesma forma que ali ele já começa também a espizinhar André Mendonça em relação à delação, à possível delação, à negociação da delação. Portanto, Thaís, a entrevista do ministro Gilmar Mendes ontem trouxe muita notícia, mas, sobretudo, o que tinha no pano de fundo era esse racha interno no Supremo e que tem acabado gerando também uma guerra fria entre os dois principais tribunais do país, ao menos em matéria eleitoral. Desde que o Supremo assume esse protagonismo maior, é claro que a gente já viu desavenças, né? Tem aquela frase clássica já do ex-ministro Luiz Roberto Barroso, que fala inclusive de Gilmar Mendes, fala: o senhor é uma pessoa horrível, enfim, eles se enfrentaram, mas depois, quando vem a tentativa de golpe e tudo mais, eles se unem ali por um valor maior de defesa da democracia, e o que a gente está assistindo agora não é apenas, como eu disse, uma desavença por uma questão jurídica. Foi bom você tocar no ponto do TSE, porque amplia esses recados que Gilmar Mendes mandou. Assim como ele tem mandado, obrigada, Matheus, eu já volto com você, assim como ele tem mandado também para o Congresso Nacional e para o governo, na questão das contas públicas, por exemplo. Ele fala para o Congresso: você está fazendo errado de criar despesa sem dizer de onde sai o dinheiro. E aí ele sinaliza para o governo: me procura porque eu tenho aqui jurisprudência para determinar que essa regra não vai valer. E agora ele faz a mesma coisa, né? Ele diz: olha, quem quiser questionar o TSE, pode vir, que a gente aqui já vai dar uma resposta. Então, há uma confusão institucional aí, minha gente. E há uma confusão também, e uma questão e uma dúvida reputacional. É sobre isso que eu quero ouvir Juliana agora. Juliana, ele, obviamente, quando qualifica dessa forma André Mendonça, que tem os dois casos mais importantes da República hoje, relator do caso Master, relator do escândalo do INSS, e ele vai num jornal de audiência nacional e diz que o ministro cometeu um erro crasso. Ele compromete a reputação de André Mendonça? Questiona, é claro que questionar a reputação de um magistrado que está com esses dois casos tão importantes faz diferença. E eu chamo a atenção, Thaís, fazendo uma conexão com o que a gente trouxe ontem, né? A gente trouxe ali a PGR tentando, né, colocar ali, se manifestando, né, não tentando, mas se manifestando sobre onde vai ficar o caso Dark Horse, né? E a gente viu uma grande comemoração do setor bolsonarista sobre uma manifestação, um entendimento de que deveria ficar nas mãos de André Mendonça e não de Alexandre de Moraes. Ali já havia no meio jurídico um questionamento dessa comemoração, desse fla-flu em relação aos magistrados. E como isso, de alguma forma, poderia colocar em questão a reputação de André Mendonça. Ora, se os bolsonaristas estão comemorando, quer dizer que ele não vai tratar esse caso com a imparcialidade que deveria. Agora vem um magistrado, né, um companheiro, um decano, um companheiro de corte com uma história dentro do Supremo Tribunal Federal dizendo que André Mendonça comete um erro crasso. Então são várias questões sendo colocadas nesse momento sobre o trabalho e o desempenho do ministro André Mendonça. Nessa entrevista para o Roda Viva foi quase um recado de: olha, está começando, né? Para quem está começando, a gente dá o recado que é o seguinte: olha, não faz reunião, nem negociação à frente do Ministério Público, nem à frente da Procuradoria-Geral da República, né, com os integrantes da PGR, sem isso estar no trâmite correto, jurídico, isso não se faz, apesar de todos os questionamentos que a gente possa colocar aqui no que aconteceu na Lava Jato nessas negociações. Mas tem um recado ali de: olha, sou mais velho, tenho esse entendimento. O ponto essencial que eu chamo nessa análise aqui agora é dessa reputação, de como André Mendonça vai trabalhar nos próximos meses, nos próximos anos também,
para se blindar de todos esses questionamentos que vêm acontecendo. Ontem veio na comemoração do bolsonarismo que foi muito forte. Eles comemorarem em relação a ele ficar com um caso que tem ali como alvo, ou pode ter como alvo de investigação, Flávio Bolsonaro. E agora, o decano do Supremo Tribunal Federal questionando os métodos de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. Como eu disse agora há pouco, a gente ainda não sabe o quanto isso pode comprometer ali, né, a credibilidade do STF. Se a gente for levar em conta as pesquisas e tal, de opinião pública, ela já está em xeque, né? Mas essa lavação de roupa suja, assim, em praça pública, né, vamos dizer, é isso que assusta um pouco e que preocupa quem está acompanhando e quem está preocupado com a fragilidade institucional que isso causa.